Segundo o sociólogo brasileiro Gessé Souza, a característica que mais marca e explica o Brasil historicamente e socialmente é a escravidão, moldando a maneira com que nos tratamos e interagimos enquanto sociedade. Ainda assim, os negros e negras resistiram de muitas formas dentro do sistema escravocrata, se rebelando, formando quilombos, formando famílias e melhorando suas vidas em termos de dignidade humana em muitos níveis. De forma alguma, o escravizado era passivo durante os quase 400 anos de escravidão no Brasil. Seja através de fuga, de adaptação ou de negociação, eles não aceitavam a condição de cativos que lhes era imposta. Trazidos de muitas partes da África para a América Portuguesa de forma forçada, os negros e negras trouxeram consigo suas crenças, costumes, palavras e hábitos que constituem o Brasil como ele é. Diferente do que aconteceu em outros países que também escravizaram o povo negro, o Brasil não ofereceu nenhum suporte institucional para que os ex-escravizados pudessem se integrar à sociedade de maneira segura, com trabalho, casa e formas para se manter. A população que era cativa e também descendentes de cativos não recebeu nenhum incentivo do governo para que pudesse jogar o jogo do capitalismo com mínima igualdade de condições. Alinhado a isso, para todo o restante da população, apesar de estarem livres, os negros e negras continuavam sendo vistos como escravos. Os governantes do Brasil republicano tratavam a questão da mesma forma, e diversas leis davam o exemplo de como ser negro e negra era estar prestes a ser criminalizada a qualquer momento, por qualquer motivo. O principal desculpa pela qual se prendiam negros e negras era por supostos crimes de vagabundagem, capoeiragem. Excluídos da igualdade de oportunidades por serem ex-escravizados, poucas opções restavam para o negro livre depois do pós-abolição. Trabalhavam por pequenos salários, continuavam em uma relação de exploração, geralmente. Porém, a luta dos movimentos negros garantiu, ao longo do século XX, que leis racistas fossem revogadas, revistas e abolidas. A luta ainda não acabou, estando os movimentos negros constantemente exigindo igualdade de condições e lutando contra o racismo estrutural. O dia 20 de novembro entra para o calendário como uma data destinada às mobilizações em torno da consciência negra. Escolhida em homenagem ao herói negro Zumbi, um dos líderes do Quilombo dos Palmares que morreu no ano de 1695. Além de ser uma data em homenagem a Zumbi, o dia 20 também é dedicado a uma reflexão sobre a condição sociopolítica e econômica da população negra, ou seja, é um chamado para a reflexão sobre as consequências da escravidão, cujas marcas persistem até hoje. Apesar de a data ter sido oficializada apenas em 2011, as discussões que questionavam o fato de o Dia da Consciência Negra ser no dia 13 de maio, data da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, começaram em 1970, no grupo de universitários gaúchos composto por Oliveira Silveira, Vilmar Nunes, Ilmo da Silva e Antônio Carlos Cortes. Para esses jovens, o 13 de maio não representava a liberdade dos negros escravizados, pois passada a assinatura da Lei Áurea, eles não receberam nenhum tipo de assistência do governo e continuaram vivendo marginalizados ou em situações análogas à escravidão. Zumbi nasceu livre, no ano de 1655, no território do atual estado do Alagoas. Embora não tenha nascido escravizado, foi capturado quando tinha apenas 7 anos e entregue a um padre católico, recebendo o nome de batismo de Francisco. Porém, aos 15 anos, voltou a viver no Quilombo. Em 1680, Zumbi se torna líder do Quilombo dos Palmares e, durante seu governo, a comunidade se desenvolve muito. No dia 20 de novembro de 1695, Zumbi é capturado e morto, tornando-se futuramente um grande símbolo de força e resistência negra dentro da história do Brasil. As formas de racismo, dinamizadas pelo preconceito e discriminação racial, fazem com que saibamos pouco sobre nós mesmos e ou neguemos a nossa identidade negra e mestiça. De acordo com o Atlas da Violência de 2017, a população negra corresponde à maioria, 78,9%, dos 10% dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídios.
O feminicídio, isto é, o assassinato de mulheres por sua condição de gênero, também tem cor no Brasil. Atinge principalmente as mulheres negras. Entre 2013 e 2013, o número de mulheres negras assassinadas cresceu 54%, ao passo que o índice de feminicídios de brancas caiu 10% no mesmo período de tempo. As mulheres negras também são mais vitimadas pela violência doméstica, 58,68%, de acordo com informações do Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, de 2015. Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. De acordo com informações do Atlas, os negros possuem chances 23,5% maiores de serem assassinados em relação a brasileiros de outras raças, já descontado o efeito da idade, escolaridade, do sexo, estado civil e bairro de residência. Só 10% dos livros brasileiros publicados entre 1965 e 2014 foram escritos por autores negros, afirma a pesquisa da Universidade de Brasília, que também analisou os personagens retratados pela literatura nacional. 60% dos protagonistas são homens e 80% deles brancos. A crise e a onda de desemprego também atingiu com mais força a população negra brasileira. Eles são 63,7% dos desocupados, o que corresponde a 8,3 milhões de pessoas. Com isso, a taxa de desocupação de pretos e pardos ficou em 14,6%. Entre os trabalhadores brancos, o índice é menor, 9,9%. O movimento Black Lives Matter surgiu no ano de 2014, quando Eric Garner, um cidadão estadunidense negro, foi vítima de extrema violência policial, o que provocou sua morte por asfixia. O movimento se propõe, então, a expor e debater amplamente na sociedade a violência desmedida da qual os cidadãos negros são vítimas sistêmicas nos Estados Unidos. 6 anos depois, em 2020, o movimento sente-se impelido a voltar às ruas. O mesmo ato violento policial e a consequente morte por asfixia ocorre novamente. Dessa vez, a vítima é George Floyd. As manifestações começaram pacíficas, mas frente à resposta hostil e de negação de justiça por George Floyd, alguns símbolos e locais públicos foram queimados. Não se deve relativizar a violência, mas será que depredar um símbolo público chega perto de tirar a vida de cidadãos negros pela cor de sua pele? Mas que reflexos esse movimento estadunidense tem no Brasil? Como nos Estados Unidos, o Brasil também possui um longo passado de escravidão. O racismo interpela todos os meios e a violência contra os negros também é muito frequente aqui. O que precisamos fazer é não transformar o Black Lives Matter em um movimento efêmero que só surge quando injustiças aparecem. É necessário afirmar a importância das vidas negras e dar ouvidos às suas lutas por direitos. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. My hair, got my head, got my brains, got my head, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my
Negras e negros, continuem exigindo seu lugar de direito, exigindo igualdade e respeito. Eu sou a Eduarda Zilk. Eu sou o Murilo Souza. Eu sou Eduardo Prates. E essa é uma parceria entre o PIB de História UFSM e o projeto Mais História, por Favor.